Estamos falando de política no Jornal do Piauí e vamos falar, Elivaldo Barbosa, você hoje acompanhou uma solenidade lá na CGU. É verdade, na Controladoria Geral da União. E com a presença do ministro-chefe da CGU, Vinícius Marques Carvalho, que estava aqui em Teresina. O motivo da visita, Joelson, foi para dar prosseguimento ao processo de regulamentação da Lei Federal Anticorrupção, que foi uma lei aprovada ainda em 2013 no governo Dilma Rousseff, que encaminhou essa lei para o Congresso Nacional. O Congresso votou, aprovou, é hoje lei nacional, mas precisa ser regulamentada através de decretos administrativos. E para isso é necessária a adesão dos municípios. E essa foi a missão dessa força-tarefa da CGU no Piauí e que teve resposta, né? O ministro mesmo explicou os objetivos do fortalecimento da rede de combate à corrupção, sobretudo visando a proteção de recursos em programas federais. Falou de operações policiais que estão sendo feitas em todo o país. Só este ano aqui no Piauí foram feitas 3, envolvendo o programa de merenda escolar, envolvendo empresas que prestam serviços e são acusadas de superfaturamento em vendas para o poder público de merenda escolar. O ministro Vinícius Carvalho mostrou a importância da lei anticorrupção e também da importância da adesão de governos estaduais e de municípios. Vamos ver. São mais de 5 mil municípios no Brasil. A gente está tendo adesão de alguns municípios aqui do Piauí. A ideia, obviamente, é que a gente possa, o quanto antes, ter uma abrangência praticamente dos municípios mais relevantes do país em todo o território nacional, né? E acho que a gente vai chegar nisso ainda esse ano. O que é mais importante nessa questão é a gente, ao regulamentar a lei de combate à corrupção, que é a lei que possibilita que a gente consiga punir as empresas que participem de atos de corrupção, viabilizar a criação de uma rede no país, né? A gente já tem a rede dos órgãos de controle. Hoje aqui mesmo nós temos a presença do Tribunal de Contas, da Advocacia Geral da União, da Controladoria do Estado, então tudo, da Polícia Federal, que está aqui presente hoje também, né? Essa rede vai se formando a partir da regulamentação da lei, né? E ela vai se intensificando, porque a gente sabe que o enfrentamento à corrupção, ele demanda que a gente, do nosso lado, tenha um sistema também estruturado. É isso que a gente está buscando criar com essas regulamentações. O secretário de Fazenda, Emílio Júnior, confirmou também a adesão do governo do estado, né, do estado do Piauí, nesse trabalho. Voltando para a questão da legislação e da lei anticorrupção que o Estado está focando, nós sempre sabemos que não é de hoje, nós temos o joio e temos a questão do trigo, né? Então, nós temos que fazer com que tenhamos leis que possam punir aqueles gestores ou aquelas empresas que não têm esse interesse maior em fazer com que o serviço seja oferecido da melhor forma possível. Então, para esses casos, você tem que ter essas leis e ter as punições. É por isso que o Estado aderiu, né, fazendo com que a nossa Controladoria Geral do Estado, no caso de alguma irregularidade, de alguma empresa, de algum servidor, possa abrir um procedimento administrativo com ampla defesa, né, e possa ter esse controle para que ela possa ter, inclusive, sair as punibilidades, as punições para essas maus empresas ou então esses maus gestores que não queiram trabalhar da melhor forma possível. O presidente da PPM, Toninho da Caridade, falou sobre a confirmação da adesão dos municípios do Piauí. Primeiramente, destacar, né, essa grande interlocução da PPM com os órgãos de controle, principalmente com o Tribunal de Contas, que vem fazendo um trabalho em conjunto e de forma pedagógica. Isso vem melhorando as ações municipais, trabalhando sempre na prevenção. Então, a regulamentação da lei de anticorrupção, ela é algo que é importantíssimo para a gestão municipal, para que a gente possa dar mais transparência e também prevenir. Aqui o gestor está decretando essa lei, regulamentando a lei de anticorrupção, ele está também se preservando, porque a própria lei está lá para que a gente possa cumprir, mas sempre pensando na forma de prevenção para que os gestores possam saber os seus atos e saber aquilo que é legal, que é ilegal. Então é um momento muito importante para que a gente possa estar
né, sempre direcionando ao gestor a importância, né, da gente estar trabalhando na prevenção e sempre com essas parcerias com os órgãos de controle para estar nos orientando. Então é papel da PPM orientar o gestor e a lei de anticorrupção ela é necessária para que dê mais transparência à gestão pública municipal. Sabe, a questão de corrupção não é só montar as operações é apenas uma parte, mas existe toda uma estrutura de prevenção, uma legislação que precisa ser respeitada e isso é que a gente observou hoje nessa solenidade lá na CGU, sabe? Solenidade muito importante, né, Joelson? A gente sabe que, especialmente agora em Brasília, pós-Lava Jato, há uma nova visão sobre o combate à corrupção, ou seja, menos operações que são mais espetáculo, que as pessoas acompanham mais, como até mesmo como se fosse uma novela, um filme, uma série, e muito mais a prevenção, ou seja, entender e até mesmo buscar o caminho do dinheiro, como se fala, toda essa movimentação para que os crimes não ocorram. Isso dá menos visibilidade, mas dá muito mais resultado, e é esse trabalho que a Controladoria Geral faz muito bem. Paula, a adesão do Estado, a adesão dos municípios, isso é tudo, é mais do que simbólico, né? É fazer parte de uma corrente para a prevenção e que se evite que o dinheiro público seja alvo da corrupção. Até porque um ponto bastante reforçado pelo ministro durante as falas dele é a criação justamente dessa rede, Joelson. A CGU ela pode agir, mas até um certo ponto. Aí entra o trabalho da Polícia Federal, também dos Ministérios Públicos e das prefeituras. Essa lei ela é muito importante porque ela permite que sejam responsabilizados pessoas jurídicas, ou seja, empresas, por atos que possam prejudicar a administração pública ali na esfera civil e administrativa. Eu até achei interessante o Alivaldo trazer o ponto de que essa lei foi aprovada em 2013. Que mostra também a falta de interesse por parte de alguns gestores de regulamentar essa lei em seus municípios, o que é importante também para que ela possa ser devidamente implementada. E outro ponto também que eu achei interessante, porque eu estava presente também na coletiva, foi que o ministro falou sobre as operações da Polícia Federal. Ele destacou que ano passado, aqui no Piauí, por exemplo, foram realizadas 6 operações, até agora 3. E ele disse que o objetivo dele é superar a meta. Superar essa marca. Agora, Alivaldo, eu deixei para ouvir por último, não por acaso, mas porque você, assim como eu, testemunhou o surgimento e o fortalecimento de muitas dessas instituições. A gente lembra muito bem da era antes do Ministério Público, né? O pré-Constituição. Antes da Constituição Federal, as instituições que existiam não tinham esse mesmo poder que tem hoje. O Tribunal de Contas, por exemplo, é muito antigo, mas depois de 88 é que ele vem numa velocidade, numa força crescente na proteção das contas públicas. Alivaldo Barbosa. Era um órgão acessório até da Assembleia Legislativa, apêndice da Assembleia Legislativa. Cresceu na estruturação e também nas atribuições legais, assim como o TCU, que é o Tribunal de Contas da União. Enfim, como o ministro Vinícius afirmou na entrevista coletiva, hoje existe no país uma malha de órgãos de controle extremamente eficaz e atenta. Os portais da transparência, a imprensa também cumpre o papel, e ele inclusive destacou, né, Paula, o papel da imprensa nesse processo de fiscalização da aplicação de recursos e principalmente da sociedade, através dos seus organismos próprios e da cidadania, do exercício pleno da cidadania. Então nós temos hoje um país, a meu ver, muito mais amadurecido e em condições de dar conta, se não plenamente, mas de frear essas ações ilícitas que ocorrem envolvendo recursos públicos. Muito bem.